qual seria o produto direto do biodigestor que pudesse gerar uma renda, né? E a gente vai ter aí uma questão indireta, vai ter a produção do biogás, a produção do adubo, que plantado aumenta a produtividade de alimentos que vão ser comercializados. Então, vai ser uma comercialização indireta de um produto que sai do biodigestor. Dona das Dores faz as duas coisas, ela produz o seu alimento, vende o seu alimento e também produz o adubo. Hoje ela vende saquinhos de 1 quilo, né, a R$ 2, R$ 3 na banca dela de agricultura familiar lá na feira tradicional. Sejam bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás, um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócio, investimento, trajetória profissional e para te inspirar e encorajar a entrar nesse mundo de negócios de biogás. Temos aqui conosco uma especialista incrível em biodigestores rurais de micro escala, Ita Porto da Diaconia, que é uma instituição que faz um trabalho brilhante com projetos sociais de biodigestores para produzir gás de cozinha a partir de estecos animais. Seja muito bem-vinda, Ita. Boa noite, Ricardo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada também pelo incrível, né? A gente vai descobrir que a gente não faz só, a gente faz em equipe aqui, e o que a gente faz é muito bonito também. Mas é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês e trocando algumas ideias desse mundo aí da produção do biogás em escala doméstica rural. E o quanto isso impacta também as famílias que a gente trabalha aqui no Nordeste, mas também no Brasil e no mundo. É por isso que é incrível, né? É um trabalho que, vamos lá, ele vai além da barreira econômica, né? A grande maioria das empresas hoje no mercado de biogás está olhando para a economia, né? Como trazer receita. E vocês olham para um aspecto social e econômico daquela família, de como ela atingir a sustentabilidade dela. Mas antes de falar disso, Ita, quem que é a Ita? Né? Como é que você caiu nesse mundo de biogás, Ita? Explica para nós aí. Sim, sim. Então, eu sou formada em agronomia, é a minha formação de graduação, e atualmente eu estudo também mestrado em extensão rural. Trabalho aqui na Diaconia há um bom tempo, né? Desde a minha primeira vez de experiência com a instituição em 2006. E já também trabalhando com a perspectiva da promoção e defesa de direitos nesse campo da segurança alimentar, segurança hídrica, né, mudanças climáticas, né? E aí eu chego na instituição trabalhando já diretamente com uma categoria de pessoas que estão na zona rural, que faz parte da categoria da agricultura familiar. E também com um recorte em especial aí na abordagem de gênero, né? Considerando que a gente tem aí uma representatividade de mulheres nesse campo muito grande. Então, eu venho desse lugar, né? Minha família também é desse campo da agricultura familiar, e estou aí trabalhando há um bom tempinho já. Você começa em 2006 já com biogás? Quando que o biogás chega para essas famílias, chega para você? Qual que foi a provocação que teve aí? Então, para falar do biogás, eu vou precisar falar primeiro da organização que eu trabalho, para a gente entender um pouco essa história de como é que chega o biogás para a nossa organização. A Vamos lá. Diaconia, a Diaconia ela é uma organização que trabalha, sua missão é trabalhar com promoção e defesa de direitos humanos. E ela já existe há 56 anos, né, que trabalha a princípio, né, na sua criação. Ela trabalhou no âmbito nacional, tinha escritórios, inclusive, em praticamente quase todos os estados do Brasil. É uma organização de inspiração cristã, formada por 11 igrejas diferentes, né, de denominações diferentes do movimento protestante. E naquele período, a gente tinha ações muito mais voltadas na perspectiva da ajuda humanitária, né, da assistência social. Depois de um tempo, a Diaconia ela faz uma reflexão, né, e olha para o Brasil e enxerga lá a maior parte das pessoas que estão em condição de vulnerabilidade social entre o Norte e o Nordeste. E aí faz uma decisão estratégica naquele período, né, há uns quase 40 anos atrás, e decide sair da sua sede, que era no Rio de Janeiro, para Recife.
aqui em Pernambuco, né? E aí, por conta disso, continua a fazer as suas ações e uma das suas vertentes de atuação é a questão rural, né? O desenvolvimento rural sustentável nessa perspectiva da promoção e defesa de direitos. Como é que a gente olha para as famílias que vivem no rural, que tem um papel importante de produção de alimentos, né, para a sociedade, para elas próprias, e as dificuldades mesmo de se manterem numa região tão sofrida, né, do nosso país, que é o semiárido, né? Sofrida na perspectiva social, mas não na perspectiva de potenciais de produção de alimentos e de vivências, né? E aí, nesse período, a diaconia decide fazer a maior parte da atuação aqui no Nordeste, né? O foco no Nordeste não significa que a gente não trabalhe no restante do Brasil, inclusive fora dele, né? Temos termos de cooperação técnica com Angola, por exemplo, nessas mesmas temáticas que a gente vai conversar hoje. E aí, lá em 2006, quando eu chego na diaconia, né, ela já existia nessa perspectiva de trabalho com a agricultura familiar a partir do princípio do desenvolvimento sustentável que a gente adota a ciência da agroecologia, né? Então, desde 98, né, a diaconia já trabalha nessa intenção de fazer com que as famílias possam entender seus agroecossistemas, conviver harmoniosamente com o meio ambiente e produzir o suficiente para poder se manter e manter as outras pessoas, né, nas suas comunidades, nos seus territórios. E, junto com isso, como é que as famílias elas passam por um processo de educação política para que elas possam compreender suas necessidades e lutar juntas para poder conseguir conquistar políticas públicas. E aí isso faz parte de uma das missões de diaconia, juntar pessoas para que elas possam defender os seus direitos. E aí é nesse contexto que a gente também, nessa desenvolvimento aí sustentável a partir de uma agricultura familiar de base agroecológica, surge o desafio, né, de tratar ou desenvolver um modelo de produção de biogás em escala doméstica, familiar, que pudesse dar uma resposta importante, duas respostas, na verdade. Uma resposta de demanda energética para cozimento de alimentos, né? Mas também uma resposta de produção de adubo, né? Orgânico, que pudesse fazer um impacto direto no aumento da produtividade de alimentos para essas famílias, né? Para elas e para o seu redor, né? Da sua comunidade e território. E a diaconia, ela, por ser uma organização de assessoria técnica e extensão rural, ela também desenvolveu, na época, em 2008, participou do projeto Dom Helder Câmara, que a gente muito conhecido como o projeto PDHC, que é ligado, era uma ação estratégica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do governo federal, e que tinha essa missão de trabalhar o desenvolvimento sustentável a partir da agricultura familiar no Nordeste brasileiro. E lá em 2008, o programa do Helder Câmara, nessa parceria com o MDA e com o FIDA, nos provoca a desenvolvermos um modelo de produção de biogás que pudesse dar respostas para essa categoria da agricultura familiar. E a gente busca, né, beber de outras fontes, né, de outras experiências de tentativas de produção de modelos de produção de biogás. Na Paraíba, por exemplo, tem uma ONG chamada PATAC, né, que foi uma das precursoras aí de experimentações desses modelos. A gente foi beber em outro lugar também e dentre esses modelos construímos o nosso, chamado carinhosamente do biodigestor sertanejo, para dar respostas às famílias na época desse recorte do sertão. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais recentemente a gente vai ver que o modelo ele serve para além do semiárido, né? Então, só para as pessoas entenderem que o nome biodigestor sertanejo ele veio a partir dessa provocação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, via projeto da Helder Câmara, e em 2008 a gente desenvolveu um protótipo. E a gente uniu, na verdade, nesse protótipo uma perspectiva de definição que a gente adota de tecnologias sociais, de baixo custo e que pudessem, nessa sua proposta de implementação, envolver a comunidade como um todo em vários aspectos, tanto no ambiental, no econômico, mas também no social. E aí o biodigestor ele vem também inspirado numa outra tecnologia anterior a ele,
tem a ver com uma demanda muito importante para a gente no semiárido, que é a demanda da segurança hídrica, né? E aí a gente desenvolve lá atrás, envolvidas numa articulação chamada Articulação do Semiárido Brasileiro, que envolve várias organizações, mais de 1.000 organizações aqui no semiárido articuladas nessa perspectiva de convivência com o semiárido, partindo desse conceito que o nosso semiárido ele é rico em biodiversidade, rico em demanda de água, mas precisa ser melhor gerenciado numa ótica de possibilidade de convivência, né, e não de combate à seca, né? E nessas organizações a gente todo mundo, né, construiu junto com as famílias agricultoras uma tecnologia de abastecimento de água, que hoje ela é traduzida num programa muito importante do governo federal chamado o Programa 1 Milhão de Cisternas. E essa tecnologia ela é feita a partir de placas, né, pré-moldadas, né, e com construção a partir dos agricultores que são pedreiros. E aí o biodigestor, a gente traz esse contexto também para a tecnologia do biodigestor. A gente faz um formato onde a gente consegue envolver a comunidade, gerar emprego na comunidade para que os pedreiros e pedreiras também possam aprender a construir o biodigestor, gerar uma renda local e que todo o material de construção pudesse ser encontrado ali mesmo na comunidade, né? E seja de fácil compreensão e construção. Então, partindo dessa lógica, a gente conseguiu construir o primeiro modelo de biodigestor, que é um modelo que permanece até hoje. Inclusive, a primeira família que recebeu esse biodigestor é daqui, da cidade onde eu moro, Afogados da Engazeira, que se encontra aqui num território chamado Território do Sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco. Então, a família já está há mais de 15 anos com seu biodigestor funcionando e toda vez que a gente vai lá, ela diz, olha, não sei nem onde é que está o meu botijão de gás, porque não preciso, né? E isso é importante para uma família dentro de um contexto de necessidade de produção de alimentos, né? De dependência, né? De uma queima, né? De lenha, né? E o quanto isso impacta também o meio ambiente, impacta as famílias, inclusive, e sobretudo as mulheres, né, que estão ali na lida de fazer a comida, acordar cedo de manhã, 4 horas da manhã, buscar lenha, queimar, ficar 3, 4 horas na frente de um fogão de lenha fazendo a alimentação, e o quanto o biodigestor traz uma resposta de qualidade de vida para as pessoas, mas também de impacto ambiental e também econômico, né? Quando você aumenta a produtividade de alimentos, mas também a gente vai ver um pouquinho, acho que lá na frente a gente pode conversar sobre isso. Algumas famílias têm feito da produção de adubo também um negócio, né? Então, as famílias que a gente trabalha, elas produzem alimentos orgânicos, agroecológicos, participam de feiras agroecológicas e nesses espaços de comercialização já estão comercializando também um produto direto do biodigestor, que é o adubo orgânico, né? E não dá para quem quer quando as famílias levam para a feira e comercializam esse produto. E aí traz uma resposta aí bem completa, né? Quando a gente olha aí o tripé da produção de alimento, da produção de energia e da segurança hídrica, né? Que é o que forma a nossa estratégia de atuação aqui no semiárido. Então, o protótipo do biodigestor ele foi construído em 2008. Depois, quando ele é construído e implementado algumas unidades, né, a gente vê que dá certo, e aí inscrevemos esse protótipo ou essa experiência num prêmio, o prêmio Caixa Melhores Práticas, né? E ganhamos esse prêmio na época, né? Em 2012, se eu não me engano. E aí, por ganhar esse prêmio, a gente também fomos provocados e provocadas pela Caixa em ampliar disseminar essa tecnologia, né? E aí, com esse prêmio, a gente passa a construir algumas unidades, né? Aqui, por exemplo, no território onde a gente atua, aqui no sertão do Pajeú, são cerca de 150 unidades já construídas, né? 150 famílias, né, que possuem biodigestor.
ao longo desses anos, desde 2008, né? Cerca de 15 anos, né? Mas a gente também não atua só aqui. A Diaconia ela é uma organização que ela atua hoje em 7 territórios, em 9 estados do Nordeste, diretamente, né? E mantemos parcerias em outras regiões, né? Com o passar do tempo, uma organização uma agência internacional de financiamento chamada Ajuda da Igreja da Noruega, olha para a produção do biogás em escala doméstica como uma oportunidade para fortalecer a agricultura familiar no Brasil e investe, né, também nessa perspectiva a partir da diaconia. Então, ela olha para o biodigestor como uma resposta energética, mas também como uma resposta para aumento da produção de alimentos e também para a geração de adubo para que esse alimento pudesse estar permanecido para a segurança alimentar da família, mas também para segurança alimentar dos territórios dos semiáridos, né? E aí investe também aí na construção de mais outros tantos de biodigestores, mas sempre nessa limitação, né? A partir de projetos, né? Nossa intenção enquanto organização e enquanto missão que eu citei no início é de transformar tudo isso em políticas públicas. Lá atrás, o exemplo que eu citei da cisterna, ela foi transformada em política pública. Hoje é uma política pública importante do governo federal. Nossa intenção é que o biodigestor possa se tornar uma política pública nacional. Veja que interessante, né? Que impactante. Seria lindo, né? Isso acontecer. Eu acho que já dá para falar que será lindo, né? Porque todo o debate da transição energética está aí, está posto. Temos uma representatividade da agricultura familiar muito grande no Brasil e uma participação da agricultura familiar na produção de alimentos que ficam no Brasil, né, e que a gente depende dessa produção de alimentos, e o biodigestor é uma resposta importante, linkando todos esses aspectos sociais, econômicos e ambientais. Mas não parou por aí, não. Lá mais na frente, quando a gente ganha esse prêmio da Caixa Melhores Práticas, né, a própria Caixa também nos provoca a fazer um projeto piloto para ampliar a disseminação dos biodigestores, e a gente sai do Nordeste. A gente chega em 6 estados no Brasil, inclusive estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco. E a gente faz aí quase 400 unidades de biodigestores também nessa mesma perspectiva e estudando o comportamento dele em todas essas regiões. E todo o impacto é o mesmo, né? Todas as famílias aprovando muito o modelo da produção de biogás, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, o uso do biogás ele se ampliou também para aquecimento de água. Né? No inverno, as famílias usam biogás, convertem lá, tem um aparelho que converte o calor, e aí você vai me ajudar nesses termos técnicos, e ela consegue aquecer a água. Aqui no Nordeste também, né? Muito embora as pessoas achem que o Nordeste só faz calor, não faz não. A gente também tem regiões aqui de brejos de altitude que são mais frias, né? Frias ali em torno de 10 graus, né? 10, 12 graus, e as famílias também passam a aquecer a água com a produção de biogás. E aí já amplia, né, duas necessidades de cozinhar alimentos e também aquecer a água. A gente consegue fazer, certo? As 400 unidades. E aí a Caixa Provocadora também acaba provocando a gente para fazer um outro projeto piloto, que é um projeto dentro no relacionamento com o Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, ou o que era conhecido como Minha Casa Minha Vida Rural na época, né? E a Caixa diz assim, olha, vamos construir 10 casas, né, com tecnologias integradas, e nós fizemos 10 casas com a tecnologia de captação de água, da chuva, do telhado, a própria casa com acessibilidade, e também o biodigestor, e também uma outra tecnologia que a Diaconia desenvolveu, que é o banheiro redondo integrado com reuso de águas cinzas, né? Então, hoje temos essas 10 casas construídas nessa relação com o Programa Nacional de Habitação Rural, como uma resposta também nessa visão mais macro, né? mais sistêmica, né? da nossa intervenção, olhando para a água como segurança hídrica, mas não só como abastecimento, mas saneamento rural,
e o biodigestor como parte do saneamento, mas também para a produção de energia, e todas as outras tecnologias integradas que a família possa estar se utilizando para viver melhor no seu ambiente, no nosso caso, no semiárido, na perspectiva de convivência com o semiárido, mas nas outras regiões, nos seus outros impactos importantes, né, como a produção de adubo, a produção de energia em si. E aí essa caminhada já leva aí já quase 20 anos, né, de construção e inovação tecnológica, inclusive, né, para o biodigestor. Ele não é mais o mesmo modelo lá de trás de 2008. Ele passa por atualizações, né, tecnológicas sempre nessa intenção de baratear ao máximo e ser uma tecnologia acessível para as pessoas. E imagino que as próprias pessoas, as próprias comunidades devem a propor inovação, melhorias, vocês devem aprender bastante com esse dia a dia, né? Sim, inclusive uma das coisas que a gente teve intenção de propagar a tecnologia de produção de uma energia, né, necessária para a produção de alimentos tem a ver com a vida das mulheres, né? Então a gente vê lá, é comum aqui na nossa região, dado, inclusive, culturalmente às mulheres a função aí de buscar lenha para cozinhar os alimentos. E aí, quando a gente fala das mulheres, a gente necessariamente vai estar falando das crianças também, né? Então, quando vai lá buscar água, buscar a lenha, as crianças também estão indo junto, então isso é todo um impacto social injusto, né, para a vida das mulheres também, para a vida de qualquer pessoa, mas em especial das mulheres, porque elas são as mais representativas nesse campo da agricultura familiar no Brasil hoje. Além de sermos maioria na população, também somos maioria na realidade da agricultura e da agricultura familiar mais ainda. E quando você olha um recorte nacional, a maior parte das mulheres na agricultura elas vão se encontrar aqui nessa região entre o Nordeste e Norte também, né? E aí existe toda uma função específica de uma temática que a gente também prioriza, que tem a ver com a justiça de gênero, as relações justas entre as pessoas, né? E as mulheres são as mais atingidas quando você fala de falta de água e falta de energia, porque são elas que estão ali fazendo o alimento, né, na sua relação produtiva, reprodutiva, reprodutiva ali no lar, né, e produtiva na própria comunidade, no seu agroecossistema. E elas são as maiores defensoras da tecnologia da produção de biogás em escala doméstica, né? E a gente tem exemplos importantes das mulheres agricultoras dizendo o quanto suas vidas melhoraram, né? E aí, novamente, quando a gente fala as mulheres, fala as crianças, mas também fala as pessoas idosas, né, que ficam em casa, às vezes se prejudicando também com a produção de fumaça quando é dependente de uma matriz aí energética de lenha, né? E o quanto isso traz uma outra perspectiva para a produção de biogás, que é o aspecto da saúde humana também, né? Então você vai ter aí saneamento, saúde, alimentação, energia, uma perspectiva social muito forte e o quanto isso pede para se tornar uma política pública e que possa ser alcançado ao máximo nas pessoas que têm essa necessidade. Hoje a gente representa muito pouco, né, da quantidade de demanda que é necessária no Brasil. Existe hoje aí várias organizações que já constroem biodigestores nesse modelo, né, tanto aqui no Nordeste, mas também nas outras regiões do Brasil. Temos um exemplo muito bonito aí de caminhada recente aí de dois anos e meio lá na região do Mato Piba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né? Nós temos um termo de cooperação técnica com o estado do Tocantins, que olhou para o biodigestor como uma oportunidade também para dar uma resposta para a agricultura familiar lá, e veio para cá, para o Nordeste, conheceu a tecnologia, como funciona. Nós fomos para lá também, né, levamos um pedreiro, fizemos uma capacitação, e o Estado do Maranhão decidiu usar a tecnologia do biodigestor como uma das tecnologias chaves, uma das mais importantes no âmbito da agricultura familiar, no seu programa
estadual de energia renovável, né? Então, hoje, e recebemos recentemente o anúncio aí do estado do Tocantins de transformação do biodigestor em oportunidade de microcrédito para as famílias que queiram ter a sua unidade, mas também de fornecimento aí de 50 unidades para as famílias mais vulneráveis, que não têm essa condição também de acessar a tecnologia. Então, ela vem para isso, né? Vem para poder fazer um recorte aí de equidade também importante, que as famílias precisam também ter acesso ao bem viver, que a gente chama, onde elas estiverem. E o biogás, ele faz parte dessa transformação aí, como a gente costuma dizer, né? Como é que você vê tantos projetos implementados, a replicabilidade desses projetos nessas comunidades que vocês fazem toda essa conscientização, essa preparação? Você fala de 400 unidades, 10 unidades, agora mais 15 unidades. Como é que esses territórios reproduzem esse conhecimento? Eles reproduzem? Como é que essa economia roda depois? Essa microeconomia de biogás acaba rodando regionalmente? Sim, então, a gente tem, como a gente comentou lá no início, a gente tem um princípio. Nós nos baseamos na nossa ação a partir do princípio da agroecologia. E nesse princípio da agroecologia, um dos grandes aspectos é considerar o saber local e valorizar o saber local como um importante protagonismo das pessoas. Elas precisam entender o seu papel na sociedade e também, juntas, em rede, na coletividade, achar saídas para isso. E quando a gente traz isso no aspecto das tecnologias, as tecnologias acabam sendo ferramentas importantes para que isso possa girar, como a gente costuma dizer, girar esse sistema de empoderamento das famílias, de transformação local, de fortalecimento das soberanias, né? Que nesse caso seria uma soberania energética, a partir da sua autonomia energética, autonomia de alimentos, né? E a família precisa estar integrada, ela não dá para receber a tecnologia sem compreender o que a tecnologia tem a ver com a sua família, com a sua vida, e o quanto ela precisa também ter uma corresponsabilidade de fazer com que o sistema funcione e a tecnologia funcione. Então, quando a gente trata da implementação de qualquer tecnologia, e nesse caso especial o biodigestor, a gente precisa olhar para a família como a responsável de manusear a tecnologia, né? De entender a sua lógica de funcionamento e fazer isso que você lembrou muito bem, de colaborar, inclusive, para a melhoria, para a inovação tecnológica da tecnologia, do biodigestor, nesse caso. E aí, essa é a resposta que a gente tem conseguido sucesso, né? As famílias que têm um perfil de compreender a tecnologia e se apropriar do seu manejo, elas são as que mais defendem a tecnologia e fazem com que ela funcione e disseminam também, porque aí a gente é parte do princípio da agroecologia essa relação de pares, né? Então, um agricultor, uma agricultora que tem um biodigestor, o seu vizinho ou a sua vizinha que não tem, né, ela vai olhar para a família que tem e vai se identificar por serem da mesma categoria, vou dizer assim, né, da mesma natureza, né? Então, se meu vizinho tem, ele consegue ter um biodigestor, manusear, né, e ter o seu gás de cozinha, então eu também consigo. E aí isso a gente consegue ir estimulando esse protagonismo de articulação, de coletividade, e o quanto isso pode se tornar um efeito de desenvolvimento sustentável no território. Aqui, por exemplo, existe aqui, não só aqui, mas em todos os lugares que a gente chega, todas as famílias existe uma demanda muito grande para a implementação dessa tecnologia. Mas a gente não tem condições, claro, né, naturalmente, de responder a todos os desejos das pessoas. Por isso que é uma oportunidade para se transformar numa política pública, porque universalizar o acesso à energia é um debate importante também que a gente precisa fazer, né? O Brasil é um grande produtor de energias renováveis,
mas nem todas as pessoas têm acesso a essa energia, né? De que forma, né, a gente se torna um produtor de ponta, seja nas diversas formas de produzir energia, né? Energia solar, eólica, agora com a energia do hidrogênio, a do biogás, biometano, mas todo mundo, de que forma as pessoas estão acessando essa energia e o quanto isso impacta a vida das pessoas, né? E no nosso caso de recorte, o quanto as famílias agricultoras, elas, assim como a água, né, precisam ter acesso, e um acesso numa perspectiva de direito humano, né? A gente sempre acredita que as famílias precisam viver bem, e para viver bem você tem que ter o básico, né, garantido, e isso pode ser garantido, precisa ser garantido por políticas públicas, né? E aí o biodigestor vem nessa completude, vou dizer assim, né, de impacto na saúde, impacto no ambiente, impacto na economia, impacto no social, impacto na vida das pessoas, e eu acho que esse é o debate que está posto também, né? Você está me falando, e eu estou lembrando assim, um dos discursos, quando alguém me pergunta assim, quando que o biogás é viável, em que situação? Eu geralmente falo que o começo de uma análise precisa ser olhando uma aplicação térmica. E você está trazendo uma reflexão pesada para mim aqui, tá? Que é a base da existência do homem, da evolução do homem, são elementos que você trouxe aqui: alimento, água e calor, fogo. Né? Então, você está trazendo para essa comunidade uma possibilidade de ela ter o GLP, o gás de cozinha, natural, sem que tenha que depender de pagar, né, sem ter o Sim. custo de pagar mensalmente, que muitas famílias dessas eu acredito que não têm, né, essa condição, ou não tem disponibilidade do próprio GLP, né, que esse é o principal gatilho do biogás para tudo, para qualquer escala, né, você não ter acesso a um combustível ou uma energia e poder de fato ter essa independência, assim podemos dizer, né? E algo que você me trouxe, que me despertou bastante a curiosidade, eu já tinha visto nos projetos da Diaconia, que é esse aspecto de construir a mão de obra local, dos pedreiros, das pedreiras. E para quem está nos ouvindo, o que é esse biodigestor sertanejo? Quais são os elementos que vocês usam? O que vocês usam para construir ele? Sim. Então, nós dois que já vimos, fica fácil a gente ficar falando, mas de repente para quem não teve contato aí, e está ouvindo a gente, não está nem assistindo, o que precisa para construir hoje um biodigestor desse, o custo dele, enfim, o tempo de construção, quais são os passos? Sim, sim, muito boa pergunta. Então, o biodigestor, basicamente, ele é uma. Eu vou usar, inclusive, um termo bem legal de contexto pedagógico, que a gente fala com as famílias, na verdade, isso foi, inclusive, uma contribuição da própria família, né? De uma das famílias que recebe essas visitas de intercâmbio, que faz parte da estratégia metodológica de disseminação, né, da ideia da agroecologia, é você encontrar as famílias entre si, fazê-las conversarem e trocarem suas ideias à medida do seu jeito, né? Do seu acúmulo histórico, né? De muito tempo de conhecimento, né? De conhecimento literalmente de prática, porque para viver na região e achar soluções, você precisa experimentar o tempo todo saídas, né? E achar soluções. E uma das famílias, quando recebeu uma visita para conhecer o biodigestor, ele começou desse jeito, assim, é o seu José, inclusive, conhecido como Deda aqui. Ele disse, olha, é fácil entender o biodigestor, minha gente. O biodigestor é como a gente se alimenta, a gente digere e a gente coloca para fora. Então, o biodigestor ele vai funcionar igualzinho, só que o que a gente digere produz um gás que a gente se beneficia lá na cozinha. Pronto, todo mundo entendeu a lógica do funcionamento do biodigestor. Né? Incrível. Traduziu pedagogicamente e contextualizou para todo mundo. E aí o biodigestor, o modelo que a gente desenvolveu é exatamente assim, é um tanque, né, de fermentação de capacidade de 6 mil litros de volume de biomassa, a biomassa de origem vegetal, né, desculpe, biomassa de origem animal, esterco bovino em sua maioria, né, mas há famílias que fazem a mistura, a codigestão, né,
com esterco suíno, esterco de aves, no nosso caso aqui do semiárido de cabras e ovelhas também, né? E a partir da alimentação desse tanque de fermentação, que ele é construído com placas, né, pré-moldadas, né, e redondo, a gente coloca e dentro do princípio de encontrar os materiais, né, que possam ser construídos ali mesmo localmente, a gente usa uma caixa d'água invertida de 3.000 litros, que é o que corresponde ao gasômetro, e aí, a partir dali, o cano, né, o tanque de fermentação, ele tem uma abertura de alimentação de esterco, que ele é alimentado numa proporção de 1:1, né, um balde de esterco para um balde de água, né? Então, você faz aquela diluição, se torna aquele lodo e alimenta esse tanque de fermentação, que ele vai estar produzindo, à medida que em cima da caixa d'água a gente coloca adapta para ter um peso que possa estar dando, né, a compressão do gás, e o gás ele sai o digestato, né, ou o adubo, né, a partir de outro cano, por gravidade, inclusive, ele é alimentado em cima, e aí abaixo da altura da alimentação sai o biofertilizante, né? Depois que ele passa por um período de fermentação dentro do tanque. E o gás, ele é instalado num sistema de condução aí de mangueiras até a cozinha da família, né? Aí numa distância mais ou menos de 20, no máximo 30 metros, né, de distância, né? Embora já tenha, né, realidades de biodigestores um pouco mais de distância da casa. E aí ele acontece a construção dele em 3 etapas, né? A primeira etapa da localização mesmo da tecnologia, né? A distância da casa, né? A distância, inclusive, evitando, né, a proximidade com fontes de água, né? Então, toda essa é uma lógica de identificação do melhor local na propriedade de construção. A partir disso, a escavação onde ele vai ser construído, porque a parte do tanque de fermentação ele é enterrado, né? Ele fica, né, abaixo do nível do solo. E depois que acontece essa construção, e aí essa construção da parte de alvenaria é uma construção em mutirão, né? Que aí é onde entra um dos primeiros impactos da tecnologia, que é você poder fazer girar uma geração de renda na própria comunidade, onde os pedreiros que sabem construir, eles são contratados ali mesmo, né? E a comunidade, ela passa também por esse processo de mutirão para ser mais rápida a construção, e também como uma estratégia política mesmo de formação, de educação, de você se enxergar em sociedade e pensar as soluções em rede, né? E depois dessa primeira fase, quando é localizado o biodigestor e construída a parte de alvenaria do tanque, então você vai ter uma segunda fase, que é a fase da colocação dos outros equipamentos, o gasômetro, que é a caixa d'água invertida, né? E todo o restante dos equipamentos, o filtro, as mangueiras, né? E aí existe uma terceira fase, que aí, entre a segunda fase e a terceira fase, é o momento onde a família começa a alimentar o tanque da biomassa, né? Então, leva aí mais ou menos um mês, uma família que tenha 2, 3 animais, né? Nós temos, inclusive, famílias que não têm nenhum animal, faz a coleta do esterco nas propriedades vizinhas, nos currais vizinhos, e alimentam o seu biodigestor. Inclusive, o último que nós construímos é nessa realidade, para você poder sentir o nível também de dificuldade de algumas famílias, né? Então, hoje existe um programa de crédito rural para a compra de animais, mas nós temos famílias que nem isso conseguem acessar. Então, elas passam a ter um papel importante também de olhar, de sanitário, inclusive, né, para as outras famílias das propriedades vizinhas, e alimentam o seu biodigestor. Então, são 6.000 litros, né? Então, geralmente, em média, um mês a família leva para conseguir alimentar e começar a startar, né, a produção de biogás. Aí, depois que esse tanque está alimentado, a gente volta na família e faz a última etapa, que é a etapa de
de linkar o gasômetro lá com o fogão, e adapta o fogão, inclusive, né? A boca do fogão ela precisa ser adaptada para receber o biogás, né? Que tem um nível de compressão, não sei se é essa palavra, diferente do GLP. E aí, por isso, precisa ser adaptado. Então, em geral, a gente adapta lá um fogão de 4 bocas, a gente combina com a família e adapta lá 3 bocas, né? Para biogás e deixa uma para GLP, uma necessidade que às vezes a família, né, não alimentou o biodigestor, então ele não produziu o gás suficiente, então tem ali o GLP que salva ali a situação, ou então recebe várias famílias, né, outros parentes no fim de semana, então o biogás não dá conta, e aí o importante é isso, a família ela tem opções, né, de ter acesso à segurança energética, então você vai ter ali no mínimo biogás e GLP. Muito embora, com o passar do tempo, a família acaba convertendo todo o fogão também para o biogás, né? Quando ela começa a entender a tecnologia, manejar e ter a produção suficiente, ela vê que o botijão lá de GLP ele vai servir realmente para uma emergência, né? E não é o usual. E aí é importante dizer uma coisa nesse sentido: na pandemia, as famílias que tinham o biodigestor foram as famílias que menos sentiram as altas, né, do preço do gás GLP. Então, aqui na nossa região, chegou a quase R$200 um botijão, e isso é muito significativo para uma família que não tem condições, né, financeiras, sobretudo quando você trata da realidade das mulheres e de uma realidade expressiva de mulheres chefes de família, na nossa região. E aí elas têm essa realidade por uma questão também climática, né? Uma injustiça climática, né? Por conta das grandes secas, né? Ou das secas, né? Cíclicas aí, sistemáticas, né? Então, parte das pessoas precisam sair para poder conseguir o seu sustento fora do semiárido, né? Da região, por falta desses investimentos de políticas públicas de oportunidade para que as famílias possam produzir, ter sua forma de geração de renda, de produção de alimentos e que possam ficar aqui no território mesmo, nos territórios, né? No passado, isso foi mais expressivo com o êxodo rural. Então, as mulheres, elas ficavam só também, tinham que gerenciar a família, a produção de alimentos, a energia, buscar água, buscar lenha. Então, veja o quanto é importante o impacto hoje de quando você escutar uma mulher dizer, olha, biogás para mim transformou a minha vida, porque vem todas essas reflexões juntas de injustiças também, né? Injustiças sociais, mas também injustiças de gênero, que a gente chama, né? E de autonomia mesmo das mulheres. Então, essas 3 etapas são as etapas mais importantes da produção do biodigestor: localização, construção do tanque de fermentação, com essa perspectiva do mutirão, instalação do gasômetro e de todos os equipamentos, né, que vão da mangueira, do filtro, né, do peso em cima da caixa, e que vai chegar na casa. Passa um tempo aí de 1 mês alimentando e depois finaliza com a última etapa de instalação da condução do biogás para a família, e aí depois é a família mesmo compreendendo o manejo, tira alguma dúvida aqui e ali. Hoje, por exemplo, como eu disse, as mulheres são as que mais defendem a tecnologia, então elas também têm toda uma relação entre si. Quando uma lá está precisando, a outra, não, eu sei fazer, eu vou aí, eu lhe ajudo. Então, elas passam a ser assessoras de si mesmas também, né? E isso é importante, porque gera uma autonomia aí de não dependência de um técnico, uma técnica que vá lá na comunidade. Então, para lugares inóspitos, assim, de distância, né? Isso tem um valor importante de segurança, né? De autonomia. Enfim, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que uma coisa mais importante é essa: como é que as famílias elas conseguem ver
que é essa ferramenta, né? O biodigestor como uma ferramenta de olhar para um todo de impacto, né? E o quanto isso pode ser transformador e empoderador. Tem um outro aspecto importante, que é um aspecto social e político, né? Político na sua essência dos relacionamentos sociais, que tem a ver com a própria autonomia política das pessoas, né? No passado, e não só no passado, mas recentemente isso ainda acontece, na época da eleição, por exemplo, muitos candidatos chegam para as famílias e trocam o voto por água aqui. Então, isso é uma forma de dependência também, Uhum. dependência política que a gente chama, né? E falta de autonomia política. Quando você tem uma família que tem a sua segurança hídrica, tem a sua segurança energética, ela muda de status de relacionamento de poder. E aí ela também vai ter uma cidadania aí protegida, né? Isso. E isso o biodigestor tem trazido bastante também, assim como os outros aspectos das outras tecnologias integradas. Nunca tinha parado para pensar nesse aspecto social, Ita. Cara, porra, que incrível, assim, a minha cabeça está explodindo aqui de tanta coisa que você tá falando. Eu vou te comentar uma coisa que eu também não tinha parado para pensar, de um outro momento que a gente teve de trocas de experiências com outras organizações que também trabalham biogás nessa escala doméstica rural, mas na África. E aí, parte da África lá, culturalmente, mudou tanto que ele disse lá, o técnico, não estou lembrando o nome dele, mas eu imagino que você conheça, ele disse que foi tamanha o impacto da produção de biogás que as mulheres, elas só aceitavam, até hoje, só aceitam casar depois que os biodigestores são construídos na casa onde elas vão morar. Então, veja o quanto legal. isso também é transformador para fora do Brasil também, né? Sim, e eu arrisco dizer que lá é mais que aqui. Pelo que o Sim. movimento que eu vejo, assim, principalmente na África, no continente africano, tem muito movimento desse biogás, desse biodigestor doméstico rural, né? Falando dele, você me trouxe, eu tô com algumas dúvidas que imagino que, de repente, as mulheres, as pessoas que chegaram nesse vídeo tentando produzir o biogás devem estar pensando. Essas placas, você não falou, mas eu imagino que elas sejam feitas de concreto. Então, ela é uma mistura de areia e cimento Aham. e elas são práticas demais de serem construídas. A ideia é essa, que ela possa Tá. ser construída de forma mais fácil. Material que você vai ter, cimento você Existe tem uma no Brasil cartilha. inteiro. Sim, Aham, sim. Areia, cimento e ferro, né? aham. O que a E gente fez? A gente construiu uma publicação que ensina o passo a passo da construção de um biodigestor. legal. É, Inclusive, e vamos deixar lá na descrição desse vídeo aqui. então, Você me as manda o pessoas link, já eu vou colocar estão. aqui. Ah, é ótimo. Então, porque a gente já tem notícias de pessoas que olham para a publicação, veem o passo a passo e constroem sozinha seu biodigestor também. Então, a ideia é essa, que ela possa ser uma tecnologia fácil de construir, fácil de disseminar. E o que é o filtro que você comentou e a importância dele? Eu estou Então, partindo do pressuposto que quem está ouvindo a gente está partindo do zero, assim, tá, Ita? não, o filtro do biogás é um sistema, eu diria um sistema de segurança também, né? Quando é produzido o biogás no gasômetro, que é a caixa d'água invertida, quando ela sai na mangueira da caixa d'água, desse compartimento de armazenamento de gás, ele precisa passar por um sistema de filtragem, antes a gente usava um botijão de água mineral invertido, mas Uhum. hoje a gente já evoluiu, foi uma inovação tecnológica, inclusive hoje a gente usa um cano de 100, né, tapado Aham. lá com cap em cima e Sim. com uma janelinha transparente e água dentro, que a própria família pode ver lá borbulhando a água e o gás chegando lá e passando para a outra mangueira onde vai ser conectada ao fogão da casa, né, da família. Então, Uhum. esse sistema de passagem, né, do gás, ele vai fazer a filtragem dos gases corrosivos, né? Isso. H2S, né? Ele troca E, essa água de tempo em tempo? e aí se troca assim
não constantemente, né? Pela Aham. experiência das famílias, mas é preciso trocar. E isso é visto visualmente mesmo, né? Com essa inovação tecnológica que as próprias famílias propuseram, né? De trocar o botijão de água por esse cano de 100 com a janelinha transparente. Então, é muito fácil fazer esse monitoramento. E é necessário, por conta dessa segurança aí da filtragem desses gases, em especial esse específico, e é Quando ela onde estivesse, também vai o, corrigir. é onde o metano também, o biometano, ele passa também, né? Ele Sim. também é concentrado ali, né? Hoje, por exemplo, os biodigestores que a gente tem implementado, temos parcerias de pesquisa, né, com algumas organizações de pesquisa. Uma delas é o Departamento de Energia lá da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, e também o Laboratório de Biocombustível da Universidade de Pernambuco, a UPE, a estadual, e uma dessas pesquisas mediu a quantidade de metano produzido nos biodigestores, né? Então, hoje chega em torno de 50% a 60% de metano, né? Uhum. Uma resposta interessante também para manter aí a produção de biogás, né? Sim. Depois desses 30 dias enchendo o tanque de 6.000 litros, que ele foi construído, o biodigestor de 6.000 litros, eu fiz uma conta aqui, ele teria que alimentar 200 litros por dia. É isso? Depois que ele encheu, como é que é a alimentação dessa família? Você falou assim, de Ah, 2 a 3 ótimo, ótimo. animais, Sim, quanto que ele gera de biogás? sim, 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 Qual que é a obrigada. referência que você traz para essa família? Quando o tanque ele já está completo, né, o volume do tanque de fermentação, então fica mais tranquilo. A fase mais difícil é alimentar, que aí e aí tem uma questão que acontece, eu acho que culturalmente, que é interessante comentar, porque nós estamos falando de uma quebra de um paradigma também, né? É usar esterco animal para a produção de energia, né? E aí nem todo mundo acredita que isso acontece. E não é diferente com as famílias que a gente trabalha. Então, tem muita gente que diz assim: você é louco, você está juntando esterco animal para queimar, isso não vai dar certo. E porque a família passa esse período, né, alimentando o tanque de fermentação. E a gente tem casos curiosos, por exemplo, que depois que o biodigestor já está pronto, o vizinho vem lá botar a mão ali no biogás para ver se ele queima de verdade, né? Se ele tem algum cheiro diferente. Então, tudo isso é quebrar uma cultura também e oportunizar a otimização de um recurso ali natural que você pode estar tendo uma resposta importante para ambiental, inclusive, né, e renovável. Mas isso é só para dizer que quando a família consegue alimentar todo completo, aí, em geral, uma família de 5 pessoas, o que a gente tem escutado das famílias é que elas passam a alimentar diariamente um balde de 20 litros de esterco de bovino com nessa proporção 1 para 1, 20 litros de biomassa animal com 20 litros de água. Mistura essa água e alimenta o tanque de fermentação diariamente. Quando alimenta, ele já está no processo de fermentação, então ele e como a caixa ela é instalada com uma guia, né? É uma campânula flutuante, né? Que a gente chama, né? Isso. Ela sobe e desce, né? Aham. Então, à medida que vai subindo, é o indicativo visual da produção de biogás no gasômetro ali, né? Na caixa Uhum. d'água invertida. Quando a caixa estiver alta, então já Tem é bastante gás. importante queimar, né? E aí, quando ela vai baixando, portanto, alimentar novamente para poder ela voltar. Então, fica nessa, que é um modelo indiano, né, do biodigestor. Isso. Ele não é fechado completamente como o modelo chinês. E Aham. aí, E é basicamente quanto isso. tempo dura o biogás? Qual que é a referência de vocês? O biogás é Então, aí a suficiente para gente. fazer comida para uma família de 5 pessoas. Pois é, essa é uma outra questão que a gente também está buscando parceria com a pesquisa para medir, para ser preciso, na verdade, né?
vai depender do tipo de esterco que você está utilizando, se é um tipo de esterco só, se ele é codigestão, né, mistura com outro tipo de esterco. A gente já sabe, por exemplo, que o esterco suíno ele tem uma maior eficiência energética que o bovino. Então, o bovino vai ter um tempo de produção do bovino, se você misturar com o suíno, vai produzir mais rapidamente. E, em geral, as famílias dizem hoje que o biodigestor, nessas condições de 3 metros cúbicos, né, diários de biogás, quando você olha a caixa de 3 mil litros, dura aí uma produção de 1 botijão por mês, né? O uso o equivalente a 1 botijão por mês, né? Se você tem muita gente, vai ser menos, né? Mas se você tem 1, 2 pessoas, vai ser até mais, né? De um mês. Então, essa referência aí vai depender do número de pessoas na família e do tipo de alimentação do biodigestor, né? Qual é a origem da biomassa. E esse manejo mesmo. Agora, tem uma questão importante que eu acho que vale a pena a gente comentar e que tem a ver com o encontro recente do Fórum, né, de Biogás e Biometano, que nós participamos aí no início do mês, não é isso? Sim, isso. Foi dia 18, 19 e Isso, 20 de abril. no início da segunda quinzena. Não, no mês passado. Mês Não, passado. mês passado, exatamente. Foi abril. E que tem a ver com uma questão que a gente passa a olhar também diferente para a produção de biogás nessa perspectiva do saneamento rural. E aí, quando você olha transição energética com saneamento, isso dá uma mistura importante de um olhar específico para resolver problemas grandes, e aí grandes não só no nosso caso do semiárido, mas no Brasil como um todo e em outros lugares também que tem essa necessidade, que é o seguinte: como é que você fecha o ciclo, né? Você produz, dá respostas de saneamento rural domésticos, né? Águas cinzas e águas escuras tratadas, né? E como é que essas águas tratadas elas podem voltar, né, para o circuito lá da produção do biogás e aumentar a sua eficiência energética e, no nosso caso, disponibilizar uma água importante que é utilizada pelas famílias, né? A gente está tratando de semiárido. Então, semiárido, a água é um bem importante. Então, hoje, quando você une aí, tem que fazer a mistura de um balde de 20 litros de água, que pode ser uma água disponibilizada mais nobre, né, para usar, para lavar a casa, lavar roupa, tal, e você usar para misturar com esterco para gerar gás. Quando você olha para a possibilidade de tratar o esgoto total da propriedade, né, ou as águas residuárias, e aproveitar essas águas para substituir essa outra água e potencializar a geração de energia, isso se torna uma oportunidade de fechar o ciclo, né, o sistema. Hoje, por exemplo, uma família, nós instalamos uma tecnologia chamada um reator de WASB, né? Que trata águas cinzas e águas escuras no âmbito doméstico, rural. Então, e descobrimos que uma família hoje no semiárido, que tem uma cisterna de 16 mil litros, ela produz também de águas residuárias a mesma quantidade por mês. Então, se você tem aí, você tem quase 200 mil litros por ano de águas que são jogadas no meio ambiente, podem contaminar fontes importantes de água e que podem ser capturadas para voltar para o sistema. E aí, olhando para o biogás, como é que isso também potencializa em bactérias importantes para ali manter a fermentação e a eficiência energética. Então, a gente está em busca dessa possibilidade de unificação do tratamento de efluente para potencialização do uso de biogás e como isso dá respostas importantes para comunidades, não só na energia, mas na segurança alimentar, né? Na produção de adubo, para aumentar aquilo que a gente já falou, aumentar a produção de alimentos e como isso impacta também na sua né, segurança alimentar da família, mas também a segurança alimentar do território. E como isso se torna, novamente, que é a grande bandeira de luta, uma política pública, né?
acessível para a maior parte das pessoas nessa discussão aí da promoção e defesa de direitos. Incrível, né? Porque a gente está falando de política pública de saneamento, de energia, de De alimentação, saúde, né? de saúde, são coisas totalmente conectadas que vocês conseguem fazer assim, num pequeno, mas gigantesco projeto, se você for pensar no impacto dele. Só para fechar o raciocínio do biodigestor, qual que é o custo hoje de investimento Ótimo. desse biodigestor? Eu sei Boa. que pode mudar quando a pessoa está ouvindo esse vídeo, enfim, Sim. mas só para ter uma referência. Sim. E aí eu vou usar primeiro a referência antes da pandemia, tá? Antes da pandemia, nós tínhamos aí uma realidade de preços, né, de material de construção, areia, ferro, a própria caixa d'água que antes era feita de fibra de vidro e agora passou a ser de polietileno. Então, antes da pandemia, o biodigestor estava numa média de custo entre R$ 2.500 a R$ 3.000. Metade de um Pronaf, vou dizer assim, que é o microcrédito rural para a agricultura familiar, né? Depois da pandemia, com o aumento dos materiais de construção, hoje nós temos um referencial de em torno de R$ 7.000 o custo de um biodigestor. Mesmo assim, também as outras coisas se atualizaram, inclusive o valor de um microcrédito rural, que está em torno de R$ 6.000 ou R$ 7.000, se eu não me engano, um Pronaf hoje, um Pronaf B, é possível uma família construir, a família que tiver condições de construir. E continuando com a mesma lógica de achar os produtos nos locais de suas vivências. Uma coisa que evoluiu, que eu acho que também é outra demanda que é importante a gente trazer para o debate, é o próprio gasômetro, né? A gente usou na época lá atrás, nessa lógica de encontrar em todos os lugares uma caixa d'água. Hoje, algumas empresas já estão olhando para isso como uma oportunidade interessante e já estão fabricando o gasômetro completo. Você vem e instala ele lá, né? Plug and play, né? Que as pessoas costumam dizer. Então, hoje tem mas são poucas ainda, né? Que fazem isso. Então, é um debate importante para esse campo da melhoria da tecnologia e do acesso à tecnologia, a gente ter mais fábricas, né? Dessa estrutura do gasômetro que possa estar facilitando essa instalação. Muito embora ela consegue funcionar do jeito que a gente faz, certo? Mas é só uma questão da gente também refletir o quanto isso pode trazer de oportunidades de ampliação de outros atores, né? Para fortalecer essa lógica de produção de biogás em escala doméstica rural. Sim. E eu vou resgatar uma coisa que você comentou anteriormente, que eu estou me segurando para perguntar, porque eu fiquei muito curioso sobre. Você comentou sobre algumas famílias que comercializam esse biofertilizante. Sim. Como é que isso acontece? Quanto é que custa? Não sei se você tem esses dados, qual que é a realidade. Por quê? Por que eu te pergunto isso? A comercialização do biofertilizante a partir de uma planta de biogás é um gargalo de mercado, né? Então, quando a gente olha para uma planta de biogás de grande porte, de médio, grande porte, ou de pequeno porte, não na escala doméstica, o efluente, o digestato, o biofertilizante, ele pode ser um grande problema, como ele pode ser uma grande solução. Geralmente, ele é visto como um problema. A gente precisa dar um destino para ele. E saber que numa escala doméstica, numa determinada situação, existe um mercado desse biofertilizante, sem sombra de dúvida, desperta o interesse de todo mundo. Então, queria ouvir um pouco mais dessa experiência, o que você sabe, o que você viu, como é que ela acontece. Inclusive, Ricardo, ela acontece aqui na cidade onde eu moro, né? Que é a Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. Começou por aqui essa experiência, ao menos aqui eu sei, deve existir, imagino, em outros lugares, mas
a nossa referência de experiência é aqui com uma agricultora, né? Dona das Dores, inclusive ela se chama. Ela tem o seu biodigestor há muito tempo, né? Há mais de 10 anos, se não me engano. E ela faz parte de uma outra estratégia que a gente desenvolve junto com as famílias nesse princípio de olhar sustentável, né? De desenvolvimento sustentável do território, que são os espaços de comercialização de alimentos, né, da agricultura familiar. Então, aqui nós temos várias, não só a gente, mas outras organizações que trabalham com a mesma temática. Existem espaços de comercialização solidários, né, onde as famílias levam seus produtos e fazem uma relação direta com o consumidor, de venda dos seus produtos, né? E aí a gente traz aqui, abre um parêntese para também discutir a perspectiva econômica, do modelo econômico que a gente também defende, né? Que é esse modelo onde as famílias também possam ter acesso à lucratividade do produto sem ter que ter um atravessador de seus produtos diretamente para o consumidor. Então, esses são espaços importantes que as famílias levam seus produtos, vendem ali diretamente para os consumidoras, e geram isso uma renda, né, importante para viverem nas suas necessidades. E a Dona das Dores viu isso como uma oportunidade, né? Ela já vendia o estrumo do esterco bovino, né? E passou a vender o biofertilizante. E as pessoas passaram a notar a diferença, né? Levavam o esterco bovino não fermentado, vou dizer assim, né? Não tratado, e tinha um tempo de resposta de absorção, né, da planta, né, para esse tipo de produto. E quando ela passou a vender o biofertilizante a partir do biodigestor, que já vem, né, num processo de fermentação pronto para ser absorvido pela planta, as pessoas passaram a notar essa diferença e querer comprar mais, né? E hoje já faz tempo, já faz quase 5 ou 6 anos que ela comercializa o seu adubo diretamente com as pessoas, e outros interesses também acabam acontecendo, né? Ou seja, ela criou uma receita do adubo. Vendedores de mudas, né? Que também vendem em outros viveristas, né? Passam a comprar dela também. E gerou um negócio aí, né? E, inclusive, uma resposta importante que a gente sempre é questionado do qual seria o produto direto do biodigestor que pudesse gerar uma renda, né? E a gente vai ter aí uma questão indireta, vai ter a produção do biogás, a produção do adubo, que plantado aumenta a produtividade de alimentos que vão ser comercializados. Então, vai ser uma comercialização indireta de um produto que sai do biodigestor. Dona das Dores faz as duas coisas. Ela produz o seu alimento, vende o seu alimento e também produz o adubo. Hoje ela vende saquinhos de 1 quilo, né, a R$2, R$3 na banca dela de agricultura familiar lá na feira tradicional. Mas isso poderia virar uma escala, né? Uma escala maior tem alguém que tem um plantio maior de uma cultura específica que necessita do biofertilizante, né? E aí tem uma coisa legal que tem acontecido com a gente também nessa relação de parceria com a pesquisa, lá com o Departamento de Energia da Universidade Federal de Pernambuco. O que a gente tem feito? A gente pegamos amostras desse adubo natural, do biofertilizante, e o pessoal da equipe lá do laboratório está fazendo as análises para descobrir macro e micronutrientes, para a gente poder conseguir fazer uma recomendação técnica do uso desse adubo. Então, acho que esse seria o ideal. Ela, Dona das Dores, lá na sua barraca, dizer, olha, esse aqui serve para isso e isso nessas e nessas quantidades, né? A gente vai chegar lá, não sei como e nem sei quando, mas a gente está caminhando para poder gerar essas referenciais, e como isso pode criar uma escala importante aí para duas respostas. As próprias famílias utilizando como um efluente aí de valor para produção de alimentos. E aí, quando a gente vê aí, tem vários produtos nacionalmente, né, que a agricultura familiar é responsável por essas respostas de alimentação, a mandioca, né, arroz, né, tem frutas, né, então
tem aí uma participação nacional de produção de alimentos, e quando a gente olha para o nosso país, né, e outros países que estamos vivenciando aí, já vivenciamos, né, há muitos anos, e temos uma pauta importante de combater a fome, a gente tem uma oportunidade aí de gerar esse impacto na partir do biogás também, né? E aí impactos sociais, econômicos, de produção de alimentos, e num modelo que é um modelo que é mais justo, né, para as pessoas. Então tem muita coisa aí para a gente poder desenvolver e que realmente estamos aí descobrindo os caminhos. E veja, novamente, é a família que achou a solução, né? A gente só deu as ferramentas e a condição, o conhecimento para que eles pudessem criar. É provocativo o nome da Sim, dona Maria das Dores, porque ela olhou para uma dor de mercado, né? O mercado precisando de fertilizante, um fertilizante num preço mais barato para produzir alimento, para produzir flores, enfim, é, de uma forma mais eficiente, sim. né? E ela consegue, cara, E uma incrível isso. necessidade dela mesmo, né? Ela precisa se alimentar, ela precisa gerar renda, ela tem suas necessidades. Então, olhou para aquilo ali como uma resposta, experimentou. E É. experimentou e está dando certo. Aí a gente quer olhar para isso como uma. Inclusive, nós temos uma publicação em parceria com o I17, o Instituto I17, muito interessante, né? A gente tentou fazer uma análise de viabilidade econômica do biodigestor nesse formato, né? Fechando, Uhum, né? Ele produzindo biogás, produzindo adubo, vendendo, e como ele se paga, numa perspectiva de microcrédito também, né? uhum, Mas que precisa ser melhorado e também ampliado num tratamento aí de quantificação dos serviços ambientais de uma agricultura que tem todas essas conexões de tecnologias, né? Como é que a gente compreende o serviço ambiental que Dona das Dores faz para o semiárido, né? Quando a gente olha aí nessa temática das mudanças climáticas, né? Como isso pode produzir um adubo importante para reflorestamento, combate à desertificação, justiças, né? As justiças diversas de gênero, de acesso à alimentação, de acesso à água, e isso quantificado com o que significa, né, em um serviço ambiental, porque ela também produz culturas que não tem tanta exigência em água, que também faz parte do princípio, né, da gente, como é que a gente adapta as culturas à região sem demandar tanto uso de água, né? E o quanto isso tem impacto aí nas emissões de carbono, né? Cabe um monte de coisas aí para a gente conversar. isso é incrível. Uma Eu hora é lembro de. pouco tempo, viu? É pouco tempo. Eu lembro de alguns anos atrás eu ter recebido alguns indianos lá no CI Biogás. E eles falando assim, não, porque lá a gente tem biodigestor para produzir biofertilizante, para vender biofertilizante. A gente não vende biogás. E eu fiquei, porra, que vontade de ir lá na Índia e conhecer esse projeto, assim, sabe? E ver que isso está acontecendo aqui no Brasil, sabe? É tão Bem perto uma incipiente. realidade. Precisa melhorar essa, Né? não sei se pode dizer de cadeia, né? Aham. Mas está Mas acontecendo, tá né? começando aí. Então, assim, já é uma baita de uma inspiração. Eu falei Maria das Dores, Dona das Dores, me desculpa, né? De Mas é repente ela Maria vai. também. É a Maria também? Que legal, que legal. E tá, pô, o papo é incrível. Eu tenho vários outros pontos aqui, mas não sei se você quer. é, Como é que a diaconia pode ajudar essas pessoas? Fala um pouco. Eu sei que você já explicou da diaconia, de repente alguém tá ouvindo a gente aqui. Eu vou fazer questão de deixar o link de todos os materiais, que eu sei que vocês têm bastante Sim, material explicando de como constrói esses biodigestores na descrição desse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Algo que é recorrente no canal. Eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, como é que eu produzo, como é que eu crio meu biodigestor doméstico? Né? E vocês têm um passo a passo disso, né? De boas sim. práticas, de como construir. Então, esse aqui é um episódio que ele tem o propósito de ajudar essas pessoas que chegam buscando informação, até porque tem muita desinformação na internet sobre biodigestor doméstico,
e você trouxe informações incríveis, né? Então, é, o que você já explicou o que é diaconia, mas de repente uma região, um gestor público, como é que ele pode contar, como é que ele pode acionar a diaconia, como é que vocês se Sim. conectam com esse setor hoje? Sim, a gente tem essa intenção, inclusive, faz parte da nossa missão e dos nossos relacionamentos, construir parcerias para isso. Veja, todo esse tempo, a gente teve, eu falei lá das agências, né, de investimento que olharam para a diaconia e queriam investir o seu recurso para um tema, que é esse tema da energia, e a gente foi parceiro nessa implementação. Hoje nós também somos muito procurados também enquanto organização para trocar experiências, então a gente sempre acolhe as pessoas que tenham dúvidas, né? Entra lá no nosso site e busca, manda mensagem, a gente consegue dar essas respostas de assessoria remota, a gente fala, né? Mas também a gente executa projetos, né? Trabalhamos, inclusive, por projetos, né? Então, temos lá um setor da diaconia de mobilização de recursos e de parcerias. Então, as pessoas, eu acho que talvez, se tiver essa categoria, então, as pessoas que queiram, né, organizações, não, grupos que queiram atuar colaborando para que mais famílias possam ter acesso à energia, e energia nesse aspecto todo que a gente acabou de conversar, a gente também tem condições de conversar e construir caminhos para investir em alguns projetos que possam estar transformando a vida de algumas famílias, né? Nosso foco, claro, ele é muito maior no Nordeste, mas isso também pode acontecer em outros estados, a gente capacitando as pessoas, né? Recentemente a gente fez isso em Mato Grosso, né? Enviamos um técnico para prestar um serviço de capacitação de outros técnicos e técnicas lá, e a partir de então a própria organização passou a executar alguns investimentos de construção de biodigestores, mas nós somos muito abertos para esse tipo de parceria. E quem quiser também conhecer e construir o seu próprio biodigestor a partir do passo a passo, também temos publicação, nossas cartilhas estão lá no nosso site da Diaconia, www.diaconia.org.br, tem lá a seção de biblioteca, você vai encontrar lá, e a gente pode pedir diretamente para a gente também, a gente manda todo o material. E a ideia é essa mesmo, que ele possa ser aberto para que as pessoas que queiram possam ter acesso, sempre naquela perspectiva da promoção e defesa de direitos, né? Acessar a energia é um direito hoje, né? Assim como acessar alimentos, ter a segurança alimentar, a segurança hídrica, a segurança da cidadania, a segurança energética também passa a ser um direito também para as pessoas. E é assim que a gente defende. Então, a gente tem as duas coisas. Podemos construir parcerias e também estimulamos que as pessoas que possam construir por si só acessem nosso material de publicação. Legal. Eu tenho uma última pergunta. É uma pergunta que eu geralmente faço para quem passa por aqui. Como é que você vê o futuro do biogás, desses biodigestores rurais, doméstico? O que a diaconia está vendo que de repente o mercado não está vendo? Qual que é a tua percepção de mercado? O que vai acontecer daqui para frente? Então, eu acho que nossa organização ela tem refletido bastante nos modelos econômicos, né? E a gente tem a certeza de que o maior impacto de transformação no Brasil e no mundo, né, é a partir do princípio das relações econômicas, né, do acesso, né, às pessoas. Não dá para pensar em justiça social sem também ter uma justiça econômica. E o biogás, ele traz nessa abordagem, né, sistêmica, né, baseada numa natureza, né, respeitada, nas relações sociais respeitadas, né, na geração, né, desse modelo econômico justo entre as pessoas, uma oportunidade muito grande de pensar sistemicamente, né,
e o quanto isso pode ter um impacto local, regional e global, né? E aí a gente olha para a oportunidade do biodigestor como mais uma ferramenta nessa lógica de pensar autonomias locais, né? E autonomias territoriais. Territórios sustentáveis também passam por economia sustentável, relação com a natureza sustentável e relações entre as pessoas sustentáveis. E isso não tem jeito, a gente precisa cair num modelo social de direitos que precisa ser garantido, de inclusão social, né, com equidade de gênero, como a gente tem, né, debatido em vários espaços de reflexão. Então, o biogás ele vem nessa função aí, porque também é uma tecnologia que integra, né, na natureza. Como é que a gente olha para a natureza, essa integralidade da renovação, olhando sistematicamente. E te dou um exemplo, que é o exemplo que a gente acredita de modelo para frente. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem famílias que estão produzindo alimento, né, já estão com a sua energia a partir do biogás, mas ainda tem um gargalo muito grande de energia elétrica, né? Então, quando fala em hibridização de geração de energias renováveis, né? Como é que a gente pode conectar biogás, energia solar, principalmente esses dois, para dar respostas a demandas de energia para que as famílias possam ter o seu biogás para alimentação, mas também não precisem pagar 300, 400 reais para um freezer, para manter uma polpa de fruta que vai vender, mas que aí no balanço aí da economia, na planilha de viabilidade econômica, isso não bate. Então, como é que a gente conecta tudo isso e dá respostas coletivas, né? Coletivas e descentralizadas, né? Quando a gente olha para a energia, como é que a gente produz a energia que possa ser energia limpa, mas limpa justamente, né? De forma justa, né? E que, no caso das energias solares, por exemplo, como é que a gente pode pensar em produção em escala comunitária, né? Usinas comunitárias de energia, né? Como é que a gente pode pensar implementação de espaços de geração de energia que não atinjam, né? E tenham um impacto ambiental muito grande. Aqui no nosso bioma, por exemplo, é o único bioma no mundo, né? O bioma da Caatinga. É o único brasileiro e o único no mundo, e com maior quantidade de diversidade, ou tanto quanto a Amazônia. E o formato que a gente olha para a implementação de alguns parques eólicos ou parques solares ou de produção de biogás também impacta ambientalmente. E isso também precisa vir para a roda, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio, o equilíbrio da economia, o equilíbrio social e o equilíbrio ambiental. Então, é o que está para frente para a gente poder discutir, debater e gerar modelos, né? Modelos que caiba todo mundo e com justiça social. Incrível, incrível. Eu liderando o programa de tropicalização, parte desses desafios que você comentou de geração de energia elétrica a partir do biogás de pequena escala é um desafio. Né? Então, sem sombra de dúvida, tem um grande mercado e um grande problema social para ser resolvido por aí. Antes de finalizar o nosso bate-papo, eu queria... Você já comentou o site da Diaconia, mas como é que as pessoas se conectam? Onde é que está a Diaconia? Ela está no Instagram, ela está no Facebook? Sim. Nós temos nosso site, né, que é o diaconia.org.br, mas também a gente tem Instagram e YouTube e também Facebook. É só colocar lá Diaconia BR, @DiaconiaBR no Instagram, e no Facebook também, Diaconia BR. E nós temos o canal do YouTube também, que é a Diaconia BR, onde as pessoas vão poder encontrar lá vídeos educativos sobre biogás, sobre outras temáticas que a gente também desenvolve, né? E qualquer dúvida, a gente também tem, pelas próprias redes, a gente tem o contato direto com o nosso setor de comunicação e o setor técnico também, né? E como é que faz para te encontrar,
Ita, Ah, tem sim. você. E se quiser trocar uma ideia comigo, também pode me encontrar nas redes sociais. Eu tenho o LinkedIn também, é o meu nome, Ita Porto, e meu nome completo, Ita Porto de Oliveira. Mas Inclusive também tem o foi Instagram. por lá que a gente se conheceu, né? Então, o Sim, primeiro contato, né? sim. Então, é só me chamar lá que a gente troca uma ideia também. Não, é como eu disse, não sou só eu, somos uma equipe, né? A Diaconia ela está hoje em 7 territórios. Inclusive, tem uma informação curiosa também que eu acho que as pessoas vão gostar de saber. Nessa discussão nossa dentro do biodigestor como possibilidade de produção de segurança energética, mas também de produção de adubo, a Diaconia desenvolve uma ação com famílias que parte dessas famílias, cerca de 2.000 famílias em 7 territórios, em 6 estados do Nordeste, produzem algodão orgânico, na fibra do algodão orgânico, consociado com culturas alimentícias, né? Milho, feijão, gergelim, girassol. Essa fibra orgânica ela é comercializada para uma empresa francesa chamada Vertshoes, que é aquele tênis que tem o V do lado, né? Uhum, Então, uhum. eles compram toda a produção de algodão orgânico no Brasil, vem da agricultura familiar dessas famílias que produzem nessa perspectiva consorciada e que tem uma necessidade de aumento de produtividade do alimento para comer, mas também da fibra do algodão para a indústria têxtil, né? Então, temos territórios aqui na Paraíba, por exemplo, que fazem fiação da fibra do algodão e comercializam essa fibra em novelos, né? Fibra orgânica e adubada com o efluente aí do biogás. E aí abre para outras formas também de relacionar também nesse impacto da economia. Que legal. E tá, foi incrível o nosso bate-papo. Eu certamente uma hora vou aparecer e conhecer vocês, conhecer a Você Dona já das está Dores. convocado para conhecer É, nossa realidade quero, aqui, viu? quero atuar como voluntário em um desses projetos, botar a mão na massa aí e poder contribuir um pouco com Vamos os projetos de construir. vocês. Para quem está nos ouvindo, então não deixa de seguir o Dr. Biogás nas redes sociais ou me seguir nas redes sociais, o Ricardo Miller. A Ita já passou os canais dela aqui. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que eu pessoalmente vou responder. Eu vou encaminhar essa pergunta para a Ita para que a gente possa responder em conjunto para vocês. E um abraço. Até logo. Obrigado, Ita. Obrigada, gente. Estamos aqui à disposição.